Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Enquanto nós escutamos estes discursos de que o agronegócio, a agropecuária e tudo que está envolvido com a nossa segurança alimentar está causando o aquecimento global, nós vemos pessoas como o senhor Bill Gates, que é um dos que promove este tipo de discursos, adquirindo cada vez mais terras agriculturáveis. E veja só o que diz essa matéria. Batatas fritas, cenouras, cebolas do McDonald's, todos os alimentos que vêm das fazendas de Bill Gates. Gates não parece considerar seus investimentos agrícolas como o maior proprietário de terras agrícolas do país, como parte de sua estratégia mais ampla para salvar o clima. Exatamente, Bill Gates é o maior proprietário de terras agrícolas nos Estados Unidos. Eles são donos do solo onde crescem as batatas fritas do McDonald's, as cenouras do maior produtor mundial e as cebolas que os americanos refogam todas as noites no jantar. Mas eles são muito mais conhecidos por seu trabalho em tecnologia e na tentativa de salvar o clima. Acredite quem quiser. Bill e Melinda Gates, que anunciaram recentemente que estão se divorciando e dividindo seus ativos, estão profundamente investidos na agricultura americana. O casal bilionário, em menos de uma década, acumulou mais de 269 mil acres de terra agrícola em 18 estados, mais do que toda a área da cidade de Nova York. As terras agrícolas foram adquiridas por meio de uma constelação de empresas vinculadas ao grupo. Então, aqui eles mostram as áreas, por exemplo, eles têm 70 mil acres em Louisiana, lá eles cultivam soja, milho, algodão, arroz. Eles têm 20 mil acres em Nebraska, onde eles cultivam soja. Então vocês começam a entender o porquê da preocupação com a pujante agricultura brasileira, com a pujante pecuária brasileira, né? Porque essas pessoas não são muito acostumadas com concorrência. Eles são assim mais acostumados a lidar com produtos em que eles lidam, digamos, de uma maneira mais monopolista mesmo. Em Washington, os Gates possuem mais de 14 mil acres de terras agrícolas e assim por diante. Aí eles dizem aqui que Gates é conhecido por um trabalho filantrópico na solução de problemas climáticos e da saúde pública. Olha só que homem benemérito filantrópico, né? Os mais urgentes do mundo. Ele sugeriu que ele não trata de seus investimentos americanos em terras agrícolas como parte de seus planos mais amplos para salvar o planeta. Quer dizer, os negócios à parte, né? Salvar o planeta é uma coisa, agora os meus negócios é outra coisa. Então, os investimentos americanos dele em terras agrícolas não são tratados como parte de seu plano mais amplo para salvar o planeta. É o que está dizendo aqui a matéria. Inclusive, eu vou colocar essa matéria para vocês na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Então, claro, quando o pequeno agricultor tem lá as suas vaquinhas, o seu gado, não, daí é preocupação do Bill Gates. Agora, quando ele está plantando aí nas suas milhares de acres, né, aí não, isso não faz parte dos planos dele. Ele coloca a culpa disso no grupo de investimentos, né? Ele diz, abre aspas, meu grupo de investimento escolheu fazer isso, fecha aspas. Então, não foi ele, foi o grupo de investimentos dele. O dinheiro é dele, as empresas são dele, mas é o grupo dele, né, que decidiu. Então, não vamos culpar aí o Bill Gates, né, pessoal? Ele é um filantrópico, ele é um filântropo, ele é um investidor aí na solução de problemas climáticos e da saúde. É um homem que não se pode criticar e nem tocar. Isso é culpa, se acontece alguma coisa de errado, é culpa do grupo de investimentos dele. Então, embora os Gates sejam os principais proprietários de terras agrícolas, as propriedades do casal representam apenas uma fração dos 238 milhões de acres de terras agrícolas que pertencem e são alugados por não agricultores. Só que nada que o tempo não resolva, né, pessoal? O tempo resolve tudo. Algumas crises mundiais aí acabam resolvendo muitos problemas que talvez num primeiro momento essas pessoas estão enfrentando para poder aumentar o seu patrimônio de forma gigantesca para então no futuro eles terem mais capacidade de salvar o clima e salvar a saúde pública, né?
São uns anjinhos na terra. Bom, eles comentam aqui algo bastante interessante. Vamos ver se nós vamos direto a esse ponto, porque eu achei muito interessante isso aqui, muito importante. Vamos ver. Sim, mas não sem antes comentar o seguinte. Cerca de 40% das terras agrícolas nos Estados Unidos pertencem a idosos com 65 anos ou mais, mas isso não é uma tendência só norte-americana, tá, pessoal? Quem conhece principalmente a agricultura familiar sabe que os agricultores da atual geração são, no Brasil também, dessa idade aqui, 60, 65, 70 anos, porque os filhos abandonaram as pequenas propriedades porque elas não compensam mais. Então, essas pequenas propriedades, com o tempo, vão ser compradas por pessoas que podem ter propriedades maiores, que já têm maquinário, que já estão mais modernizadas. E ninguém está mais modernizado, mais tecnológico do que alguém como Bill Gates, que tem aí a revolução 4.0 trabalhando a favor dele, né? Uma vez que ele é uma das cabeças por trás disso com seus softwares, né? Então, claro, qualquer um poderá comprar essas terras dos idosos aí, né, que estão abandonando a agricultura, alguns vão falecer, enfim, qualquer um poderá comprar, mas os filhos não querem, quem irá querer, a não ser que possa comprar várias pequenas propriedades? E aí o tempo, né, vai resolver alguns problemas aí para aqueles que querem o monopólio da terra. E aí, lidando com a saúde pública, talvez algumas coisas se antecipem. Bom, isso poderia representar uma oportunidade para os jovens agricultores, eles comentam aqui, né, que poderiam desejar começar a trabalhar na agricultura, mas para os investidores experientes que lutam por mais lugares para colocar seu dinheiro, também representa uma oportunidade. Investidores experientes, leia-se aqueles que são os detentores de quase todo o capital circulante no mundo, o capital líquido circulante, né? E aí, o que eu achei interessante, vamos ver se eu encontro aqui, vamos ver. Isso aqui vai casar com uma informação que eu trouxe para vocês há muito tempo no canal anterior. Vamos ver aqui, eu não vou encontrar, então vou ter de comentar. Que a matéria diz o seguinte, que uma boa parte das terras de grandes proprietários americanos, não citou aqui o nome exatamente de Bill Gates, mas se presume que ele possa estar incluso nessa lista, né? Elas acabam sendo arrendadas para pessoas que não são proprietários de terra. Então eu vou lá, compro 100 mil acres, 200 mil acres, 300 mil acres. Eu não, né? Porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu iria lá, digamos, se eu tivesse, compraria 100 mil acres, 300 mil acres, como o Bill Gates tem esse dinheiro. E aí ele coloca pessoas trabalhando para ele arrenda essa terra. Eu não sei se vocês vão lembrar, quando há mais ou menos 5 anos atrás, eu já estou aí exagerando nas datas. São muitos números grandes, né? 6 mil acres, 300 mil acres, a gente se perde. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu falei que os tecnocratas eles tinham um desejo de retornar àquilo que os ancestrais deles faziam, que era o quê? O feudalismo. Na época, achei aqui, a agência descobriu ainda que mais de 50% das terras cultiváveis são alugadas para agricultores que não possuem terras, né? E que as terras que antes eram vendidas por $1.500 o acre, em meados dos anos 90, agora são vendidas por $3.000 o acre. Então, se antes já não compensava nem de graça para os filhos dos agricultores continuarem na agricultura, quem dirá pagando o dobro do que valia há pouco tempo atrás. Então, só para quem está almejando aí talvez o monopólio da terra. E o monopólio de algo muito mais importante que é a segurança alimentar mundial, às vezes em pouco tempo. Mas enfim, há 5 anos atrás eu falava que esses tecnocratas sonhavam em retornar ao tempo dos antepassados deles, em que os antepassados deles eram donos de castelos, e eles simplesmente cediam à plebe que plantassem nas suas propriedades, e eles iam lá e pegavam parte da plantação.
Então, isso seria uma espécie de arrendamento nos tempos antigos. Então, a pessoa não tinha terra, ela plantava para o senhor feudal. Só que aí veio a Revolução Industrial, expulsou muitas pessoas da agricultura. A Europa, que é mais próxima à nossa, mostrou isso de forma muito forte no século XVIII, no século XIX. Quantos europeus saíram de lá porque não tinham terras, trabalhavam para senhores feudais? Aí começa a vir a mecanização da agricultura, eles vêm para o Brasil para trabalhar aqui no Cabo da Enxada, porque aqui tinha terra, né, e ainda não tinha maquinário como tinha na Europa, que estava começando, né, mas já estava desempregando. Agora imagine com a Revolução 4.0, né, a Revolução Industrial 4.0, diga-se completamente. Se a primeira já deixou muitos fora da agricultura, a quarta, então, vai empregar muito menos gente, né? Então, menos plebeus vão trabalhar nas terras dos senhores feudais tecnocratas do século XXI. Por quê? Porque os robôs, os drones, os tratores guiados por inteligência artificial, todos pré-programados, vão necessitar de muitos poucos plebeus. Então, cada vez mais as pessoas estarão sendo jogadas para a renda básica universal. Avisados foram, quem viver verá. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.